samba, funk, rap, MPB, pagode, sertanejo, forró, axé, rock, brega, piseiro. São tantos ritmos que para acompanhar a música brasileira precisa mesmo ter muita energia. E ninguém melhor que a Petrobras para trazer ainda mais energia pra gente. Petrobras, mais energia pra música brasileira. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. Tem o som que vem da rua, tem cinema no sertão, tem criança no ginásio com talento de montão, tem patrocínio, tem governo do Brasil em ação. O governo do Brasil está do lado da cultura, do esporte, do meio ambiente, da ciência, da educação, da inclusão e do povo brasileiro. É assim que o desenvolvimento chega, a oportunidade vira realidade e o nosso país avança. Tem patrocínio, tem governo do Brasil. A música é muito mais do que soa. Conecta, transforma. É elo entre palco e bastidor. Entre sonho e realidade. Envolve gente, histórias e caminhos. E tudo o que acontece nesse mundo você encontra primeiro aqui. Quem vive de música, vive com a gente. Mundo da Música. O mundo mudou. A inteligência artificial e a automação estão redefinindo as profissões. Hoje, o nosso diferencial é o que nos torna exclusivamente humanos. Nossa criatividade, imaginação e sensibilidade. Inspirados pela fusão entre arte, ciência e tecnologia de um gênio da humanidade, nós criamos a Da Vinci. Nossa missão é provocar, repensar o aprendizado e impulsionar a criatividade e a inovação. U2C, SP2B. Não construímos apenas eventos, construímos ecossistemas para criar, inovar, empreender e construir futuros melhores. Lugares únicos que fogem do óbvio, unindo experiências ao vivo, comunidade e tecnologia. O século XXI pertence à economia da criatividade e nós nascemos para estimular essa transformação. Da Vinci, Building the Future of Learning Experiences. This room offers audio translation and live captions provided by Interprefy. To access, scan the QR code and download the application. Esta sala conta com tradução de áudio e legendas fornecidas pelo Interprefy. Para acessar, escaneie o QR Code e baixe o aplicativo. Boa tarde! Boa tarde, gente! Aí, chegamos enfim. Foi até rápido que passou, né? O nosso último painel, Saúde 23,
by Mundo da Música, pelo terceiro ano consecutivo aqui no Rio to Mas antes de qualquer coisa, eu vou me apresentar. Eu sou a Laisa Nayane, eu sou sócia editora-chefe do Mundo da Música. O Mundo da Música é um portal especializado na indústria musical, existente no mercado há 10 anos. Estamos celebrando esse ano 10 anos de uma iniciativa que nasceu a partir de uma ideia da minha sócia, a Mila Ventura, que está aqui, e nós construímos juntas essa história super bonita. Então, muito obrigada ao Rio to pela parceria, pelo terceiro ano consecutivo, pela confiança. Então, tem sido um trabalho muito bonito. Estou olhando para frente porque a gente está com a transmissão ao vivo, diretamente no nosso canal do YouTube, youtube.com/Mundo da Música MM. Fizemos uma transmissão linda. Muito obrigada ao time. Vou aproveitar que esse é o último painel para agradecer já a todo mundo aqui que esteve conosco durante essa semana inteira, se dedicou para fazer o melhor trabalho possível. Então, muito obrigada a todo mundo daqui. E também eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores aqui do nosso espaço que puderam viabilizar que esse evento fosse possível. Então, muito obrigada a BMG, Sondom Brasil e também a Backstage Lab, que foi ela que proporcionou que a gente estivesse pela primeira vez ao nosso lado no mundo da música no final de semana aqui do Rio to que até então a gente não tinha vindo para o final de semana e tem sido uma experiência incrível. Então, muito obrigada a Backstage Lab, que é uma iniciativa voltada para a capacitação de profissionais do entretenimento com viés de bastidores. Então, super obrigada a Camila Rebouças, que também está aqui conosco. Tá bom? Mas sem muito mais delongas, acho que já falei demais, a gente está super feliz, então a gente acaba falando demais. Mas eu gostaria de convidar aqui ao palco a Natália Carvalho, que é VJ, que vai moderar esse super papo agora sobre a presença feminina na técnica e na produção, como as mulheres estão redefinindo as regras do jogo. O Mundo da Música, composto só por mulheres, estamos inclusive pelo terceiro ano consecutivo fechando a nossa programação só com mulheres. Poderia dizer que é intencional, mas não foi. Então, toda a nossa programação, todos os nossos painéis, foram 23 painéis com esse de agora, todos com mulheres também, então não teve nenhum painel exclusivamente por homens, não por menos, obviamente, somos liderados por mulheres e a gente tem sempre esse intuito de trazer as mulheres para o protagonismo como elas sempre estiveram. Então, Natália, por gentileza. Microfone é seu. E também, ao lado da Natália, estamos aqui com duas profissionais excepcionais. Maripita, arquiteta e iluminadora, fundadora da Label. E por último, mas não menos importante, a Eline Cortá, manager do Vivo Rio. Muito obrigada, meninas. Palco de vocês. Oi, gente. E aí? Tudo bem? Estou muito animada para esse bate-papo. Estou com dois profissionais que eu super admiro. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mulheres no backstage, todas as questões, dificuldades, conquistas. E meu primeiro painel, né? Estou com uma colinha aqui. Então, eu queria começar falando um pouquinho sobre trajetória. Queria perguntar para vocês, né? Falando sobre o começo de tudo. Qual foi o primeiro momento assim que vocês descobriram que vocês queriam estar trabalhando nessa área, por trás dos bastidores? Qual foi essa percepção, assim, essa clareza que era essa área que vocês queriam trabalhar? Pode começar. Bom, eu, muito nova, fui passar férias em São Paulo e aí conheci uma pessoa que trabalhava nas coxias do teatro e tive a oportunidade de trabalhar logo de cara com artistas incríveis, produtores e atores que me deram a super oportunidade de conhecer essa parte de backstage, de coxia, já muito intensamente logo de cara. Então, tive a honra e a sorte também de começar fazendo Hamlet com Wagner Moura e grande elenco. Então, o Wagner com toda essa força, né, e com toda a equipe dele, chegou para mim e falou: o bicho te mordeu, naquela intensidade ali de cena, de tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, foi inevitável essa identificação imediata, assim, dessa entrega totalmente pura da arte, e aquilo me envolveu totalmente. Depois dessa experiência que eu tive, não só no Hamlet, mas como em outras muitas peças, eu fui para a música, para o Vivo Rio,
Tive que deixar o teatro, porque na música a gente não consegue muito conciliar, né? O teatro é um mergulho mais profundo. E foi muito imediato, assim, a minha identificação com esse mundo de arte, coxia, backstage, bastidor, muito por causa dessa intensidade. Eu logo me reconheci também, entendi que eu tinha essa dinâmica de sensibilidade com execução, com timing, que eu acho que isso é muito importante nessa área, assim. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Mari Pita. Eu, pelo contrário, comecei na arquitetura, não tinha nunca passado na minha cabeça esse meio, apesar de gostar muito. E morando em Porto Alegre, trabalhando com construções de residências e tudo, resolvi me embrenhar nesse mundo da arte e vir para o Rio de Janeiro para fazer uma pós-graduação em cenografia. Aí, chegando aqui, o mundo do entretenimento começou a tomar conta de mim e eu fui cada vez me especializando mais e depois da cenografia, já dentro de mim, eu comecei a perceber que eu precisava entender de iluminação, pois ela ia mudar muito do que o meu cenário queria dizer, né? Então, até para saber pedir o que eu gostaria, eu precisava entender. E comecei a estudar e conheci Jorginho de Carvalho, que é um iluminador de teatro aqui do Rio de Janeiro, que tem anos e anos de carreira. E a gente logo se identificou, começamos a trabalhar juntos. Durante esses 2 anos que eu trabalhei com ele fazendo peças, Débora, Coker e algumas coisas, e aprendendo, na verdade, a iluminação com ele, eu conheci o Césio Lima, que vem a ser hoje o meu sócio, que está aqui presente na plateia, é uma honra. E me lembro como se fosse hoje ele me dizendo... eu falei, contando as minhas histórias, falei, eu também sou iluminadora, estou começando, e fiz um gesto assim. Aí eu, operando teatro, como se eu estivesse mexendo os masters assim da mesa, e ele disse, um dia a gente vai trabalhar juntos. E aí, quando eu terminei essa turnê que eu estava fazendo, eu liguei para ele e falei, vamos então? Vamos. E desde então a gente está trabalhando junto. Então, a partir daí veio com ele também a necessidade de estudar a direção de fotografia, porque então a luz vista a olho nu é uma coisa, e para ser gravada e captada é outra. Então, como é que a gente mostra essa luz que a gente quer mostrar e as sensações que a gente quer trazer para o público ao vivo na televisão, né? Então, assim que andei com a minha trajetória. Acho que todo esse link é muito legal, porque a arquitetura me deu essa visão do espaço. Eu acho que eu resumo em estética, né? Porque tudo isso fala sobre a mesma coisa. E daí vim desse caminho. Acho que me ajudou bastante. Legal. Eu sou VJ, né? Então trabalho com audiovisual expandido. É uma carreira bem nova, né? Vamos dizer assim. E eu tive muitas referências quando eu comecei, né? Eu queria saber se vocês tiveram algumas referências femininas quando vocês começaram, se vocês tiveram ajuda, uma rede de apoio. Eu tive referências, sim, mas hoje em dia eu sinto que tem muito mais, né? Principalmente feminina. Eu acho que eu tinha uma rede de apoio de uma equipe completa, um pouco mais mulheres ali dentro, mas menos em cargo de liderança, por exemplo, né? Já tinha mulheres nessa parte mais delicada, digamos assim, mas poucas em posição de liderança e de resolução e palavra final. Então, eu tive, sim, mas eu acredito que a minha trajetória foi muito no meu dia a dia, entendendo e conhecendo essas pessoas ao longo da trajetória, muito mais do que imediato, como eu sinto que tem hoje. Então, acho que foi ao longo da minha carreira que eu fui construindo essas referências e entendendo até muito mais do que eu não quero ser do que eu sou. Eu consigo identificar melhor. Eu olho, por esse caminho eu não quero seguir, eu prefiro esse aqui. Então, eu acho que isso é na minha trajetória, não imediato ali quando eu comecei. Eu acho que a diferença das nossas carreiras é essa. Na produção também tem mulheres, né? Bastante, eu acho que sempre teve.
E eu me deparei com a parte técnica, que essa, sim, do entretenimento, é muito raro, né, ter mulheres. Então, eu definitivamente não tinha, eu, obviamente sei e tenho muito orgulho das iluminadoras que eu conheço hoje, que estão no mercado, das diretoras criativas, que estão cada vez mais também tomando espaço, mas nessa época eu não as conhecia. Então não tive, foi um trabalho mais árduo, porque o tipo de trabalho que eu faço é bastante técnico e bastante masculino, né? E aí a gente foi tomando esse espaço e eu fui enfim, estudando cada vez mais, ganhando conhecimento e para ocupar, né, esse espaço que eu acho que é muito bacana. Legal. Você quer mostrar um pouquinho da apresentação que você trouxe? Falar um pouquinho sobre essa área da técnica? Eu coloquei aqui, na verdade, umas imagens. Aqui é o que eu acabei de falar, né? O meu trajeto da arquitetura, a cenografia, depois a iluminação e a direção de fotografia. Hoje eu tenho a Lab, que é essa empresa de projetos que veio da percepção que não havia nesse meio uma ligação entre todos os projetistas, né? Então, vinha um conceito de um projeto, de um artista específico, a gente recebia o briefing em uma reunião onde estavam todos presentes e depois cada equipe fazia o seu projeto e só nos encontrávamos na montagem. Então aconteciam casos de que a luz estava ocupando o mesmo espaço do PA, que estava ocupando um espaço da cenografia, então não tinha essa compatibilização dos projetos. E eu, como vindo da arquitetura, isso é muito comum, né? Tem alguém que tem que olhar para o todo. Eu dizia muito para o Césio, mas é impossível isso. É certo que a gente vai dar algum problema, né, na hora da montagem. Então, bati nessa tecla e a gente tentou e tenta até hoje, né, fazer uma ligação entre todos. Não que todos os projetos venham da gente, mas que a gente consiga unificar ou estar com equipes que a gente conhece ou reunir os projetos e esse cliente, artista ou a equipe dele vai falar com uma pessoa só e ela vai atribuir as funções a cada uma das equipes, né? Isso eu acho que traz um trabalho em conjunto, né? Onde eu me preocupo com o trabalho do outro, que tem que se preocupar com o trabalho do outro, né? Então veio daí essa ideia, né? Então botei aqui algumas coisinhas desde o teatro, tem Débora Coker aí, tem uma época do teatro com o Jorginho, depois um 3D de luz já, que daí é o mundo já da iluminação, como é que a gente trabalha. E Mari, essa parte para você, né, de organização, você acha que é uma forma de você passar uma credibilidade, né? Porque às vezes quando a gente está num lugar de liderança, né, às vezes a credibilidade consegue ser muito subestimada, né? Então, você acha que é uma forma de você se proteger, de você trazer essa confiança para o seu cliente ou para os seus colegas de trabalho? Você tem alguma estratégia assim de passar credibilidade, de mostrar autoridade dentro desses espaços, sendo majoritariamente masculino? Eu acho que é daí que a força da mulher vem, porque a gente é um pouco obrigada a batalhar um pouco mais, estudar um pouco mais, provar um pouco mais a capacidade, né? Porque existe uma desconfiança silenciosa, né? Ninguém vai dizer você não é capaz, mas fica no ar, né? Então, eu acho que o estudo e a parte técnica me ajuda a eu ter segurança naquilo que eu estou falando e conseguir me sentir forte para enfrentar as coisas que eu tenho que enfrentar, né? Então, sem dúvida nenhuma, a técnica me ajuda a saber, e esse meu trajeto me ajudou a construir, essa segurança, mas que não está construída ainda, que é dia a dia, trabalho a trabalho, né? Obviamente, como todo mundo, a gente erra, não pensa em alguns aspectos, ou se depara depois com uma questão que achava que já tinha sido passada, né? Mas a principal coisa, eu vinha de um meio de arquitetura e eu precisava
mostrar que eu sim podia carregar aquele moving light daqui até ali, sim eu podia subir a escada e montar eu mesma, que eu não queria estar mandando, que eu não queria estar... Eu sei fazer, né? Se eu botar a mão, eu sei fazer. Então, eu fui aprendendo isso, entendendo como é que eu montava as coisas, como é que eu juntava essas questões. E aí tem umas fotos que é bem isso, bem do meu trabalho, que é físico também, além da graxa, né? Da como graxa. a gente fala, sim. É isso, eu precisava que essa turma toda de homens me enxergasse como mais um deles, e não como uma pessoa que tinha vindo e sido plantada ali para dar ordens ou para criar. E acho que estou conseguindo. É um processo. Acho que tá... Complementando um pouco, eu já tive muita experiência como direção de palco também, que é muito lidando com a parte técnica, não operando exatamente, mas coordenando aquela montagem, entendendo o que vem primeiro, o que vem depois. E eu sinto que antes uma coisa de liderança estava muito ligada ao autoritarismo, na sua postura, da forma que você fala. E quando a gente fala do passado, a gente fala da maioria homens, claro, né? Porque essa é a pauta também. Então, eu sinto que no passado, para você conseguir liderar, para você conseguir se manter ou dar a palavra final, você tinha que ter uma postura mais autoritária, daquele olho arregalado, da postura mesmo, né? Da forma com que você chegava e abordava. Então, hoje em dia, vem muito mais da constância e do que você sabe, você está segura com aquilo. Então, isso você consegue chegar numa house ou chegar num backstage, segura daquele assunto que você está fazendo, segura daquele projeto, com tudo na cabeça, com tudo ali com que você precisa, e você passa essa confiança para quem está te ouvindo. Acho que muito mais do que essa coisa de um passado de autoritarismo, mas muito mais segura do que você está falando a partir do momento do que você sabe, né? Com essa nossa capacidade também de gestão, de alinhar as expectativas, lidar com egos também, porque hoje em dia não só os artistas, né, têm essa questão do ego, mas até os próprios diretores técnicos, criadores, empresários, enfim, a gente fica... hoje em dia, lidando mais com essa parte de gestão, né? Não me aprofundei muito na técnica, mas fico, obviamente, no backstage, nessa parte mais de gestão e ligando todas as pontas, entendo que fico muito mais segura a partir do momento que eu sei do que eu estou fazendo, do que propriamente uma atitude um pouco mais rude, que eu acho que isso vem de uma coisa de um passado que não existe mais, é cafona, ninguém atura mais esse tipo de coisa. Então, acho que a nossa presença ali vem muito mais desse lugar de segurança e gestão de pessoas do que uma postura mais agressiva nesse lugar. E você, Natália, como é que você sente, né? Eu acho que no mundo do VJ, acho que é o que vocês falaram, né? Assim, tipo, cada uma tem sua estratégia, né, de chegar na house. Tem gente que acha que já tem que chegar com a cara séria, que as pessoas vão te respeitar. Tem outras pessoas que tentam ter uma certa relação ali, tipo, amigável com a equipe técnica, né, os seus colegas de trabalho. Então, acho que cada uma tem sua estratégia. E puxando um pouquinho também do painel da conversa antes, né, que estava rolando agora, falaram muito sobre as relações, né? As relações é uma parte muito importante assim do nosso trabalho. Acho que em qualquer área da indústria musical, do entretenimento, a gente tem que saber se relacionar muito bem. Então, eu acho que sempre quando você não está nessa energia de briga, né, mas de resolucionar, né, trazer soluções de uma forma leve, eu acho que é uma forma da gente mostrar credibilidade e conseguir ser vista, né, num lugar de autoridade ali, enfim, e ser respeitada. Queria perguntar para vocês se teve algum momento que vocês se orgulham, assim, né, tipo, poxa, a partir desse momento que eu comecei a me ver como líder, assim, teve alguma clareza para vocês nesse processo? Bom, eu acredito que é essa constância, né? Nunca foi um pensamento meu já chegar como sendo líder.
né? Sempre foi aquela construção, até por me deparar desde sempre com profissionais muito bem já preparados no mercado, né? Eu tive essa possibilidade de trabalhar com profissionais incríveis e já com muito conhecimento de mercado, então eu sempre soube o meu lugar, até hoje. Eu acho que isso é importante, te dar base, te dar estrutura para você saber com quem você está lidando e entender o seu lugar exatamente. Então, hoje, eu me sinto mais preparada para estar onde eu estou, porque eu não quis pular os processos ou pular as etapas. Eu comecei ali como camareira em São Paulo, num teatro, como contra-regra, assistente de produção, produtora. Eu faço produção hoje em dia, né? Eu trabalho no Vivo Rio há 12 anos, então hoje eu sou gerente de produção lá, então recebo todos esses shows há 12 anos e todas essas equipes também técnicas e hoje em dia tenho muito mais segurança, porque acredito por eu nunca ter sido uma questão para mim estar ali uma vez como assistente, hoje em dia como gerente, sempre respeitar os meus processos. Então, eu acho que isso vai te capacitando aos poucos, você vai passando por todas as etapas, para quando você chega numa etapa de liderança, você tem que saber o que aquela outra pessoa assistente está fazendo, ou quem está no acesso, no credenciamento, ou qualquer outro ponto, né, na house, até no backstage, quem é o assessor direto, o produtor artístico direto, do artista, do empresário, enfim, todas essas partes que juntam e formam um grande espetáculo e grande evento que a gente entrega. Mas eu sinto que hoje eu tenho mais preparo e mais segurança a partir do momento em que eu não pulei as etapas. Então, eu acho que isso é uma coisa boa, porque você vai entendendo o seu momento e quem você é naquele projeto, quem você é nesse lugar. É sempre respeitando mesmo, não querer pular, porque a gente não nasce sabendo, né? Essa área, essa tecnologia cada vez vai evoluindo mais, então tem muita coisa que a gente ainda tem que aprender, e muita coisa que a gente traz também de um passado que ainda funciona. Então, é muito por aí. Não, e como tu também faz produção e viaja com as turnês também, eu acho que tu conseguiu estar nos dois lugares, né? E poder respeitar o lugar do artista quando chega num espaço e do espaço quando recebe uma equipe de artistas. Eu acho que essa também é um pouco do meu mundo, assim, né? De tentar entrar. Tem projetos que eu faço luz, tem outros que eu faço cenografia, então entender que não adianta, não existe medir a importância entre essas coisas todas, né? Entre a produção, entre a criação, entre o cenógrafo, o iluminador, o engenheiro de som, são todos igualmente importantes, né? Então, quando você anda por esse espaço, você consegue ter esse respeito e admirar o trabalho dos outros e aprender nessas outras áreas, mesmo que não seja a área que tu mais trabalhas, né? No meu caso foi completamente diferente, porque eu entrei num mundo em que eu não conhecia nada, mas ao mesmo tempo um mundo de gente que tinha muito menos formação, vamos dizer assim, de estética né, do que eu tinha de estudos arquitetônicos. Então, eu fiz um lugar que era, eu preciso saber disso também, dessa montagem, respeitar essa gente, almoçar junto com todo mundo, aprender com eles, que são quem sabe de fato como que funciona, né? Não adianta o papel, a teoria, né? O que funciona mesmo é quem está lá, né, trabalhando. Como a gente não tinha até pouco tempo cursos de iluminação, nem cenografia e nem nada disso aprovado pelo MEC e tudo isso. Então, é uma coisa de que os mestres que estão aqui hoje são Césio Lima, o Jorginho de Carvalho, que nunca... ali, né? Ali exatamente, que são o notório saber, né? Então, eu tinha que aprender com eles, mas, ao mesmo tempo, eu trazia uma bagagem que ajuda muito no processo todo. E eu tento fazer isso. Como é que eu posso ajudar o meu parceiro de trabalho, que se eu estou colocando uma luz e eu vejo que a cortina do cenário está amassada e o cenário não me diz respeito, me diz respeito, porque o show é um todo, né? Então, eu canso de passar por equipes. Ah, não, o meu está pronto, aquilo lá não é problema meu. Mas a gente não quer, quer entregar uma totalidade, uma experiência bacana. Então,
É lógico, você vai chamar alguém, vai dizer, se não tiver solução para aquela cortina, você vai tirar a luz que bate na cortina, para pelo menos não mostrar uma coisa que você sabe que né? É incômodo. Eu acho que vem aí a diferença do profissional, né? Quando você veste a camisa daquele projeto, aquilo vira uma coisa sua, você quer entregar, você vestiu aquilo, não importa se é na luz, no cenário, no áudio, você vai olhar aquilo como um todo, é a sua entrega, você está assinando aquilo. Então, independente da área que seja, você está ali prestando atenção. Acho que essa é a diferença de um grande profissional, acho que é por isso que te faz também sair de um projeto, entrar em outro, porque a gente está sendo visto o tempo inteiro, parece que não, mas as pessoas estão reparando no nosso trabalho. Então, isso eu acho que é uma coisa muito importante da gente sempre ter em mente, né? Você está ali, aquela pessoa do cenário que você ajudou, ele já vai pensar em você para o próximo. Ai, se a Maripita tivesse agora nesse projeto que eu estou, naquele outro ela me ajudou tanto. Então, eu acho que isso é muito comum, né? A gente se ajudar o outro que acaba nos ajudando também e faz o projeto acontecer de uma forma bonita num todo. Eu acho que a gente até vai chegar num outro assunto, é que tem tanto assunto, né? Mas que é esse do tempo, né? Eu acho que pessoas assim como eu, e é uma reclamação para minha família, para os meus amigos, é que eu não paro de trabalhar, né? Porque eu vivo aquilo, e se tem alguma coisa que eu ainda sei que pode ser melhor, eu vou tentar fazer melhor. Ah, mas está ganhando pouco com esse trabalho, mas é que não me importa, é o meu trabalho, é o meu nome, é onde eu estou assinando. Se eu aceitei fazer ele, eu vou fazer tal e qual o que paga mais, né? Que por acaso, então tem investimentos, né? Tem muitos trabalhos que a gente faz, vocês todas tenho certeza que são investimentos de carreira, né? Esse é um artista que eu não vou negar fazer, né? Então vai ter o mesmo esforço meu como qualquer outro, né? Então eu acho que é isso, a vida vai ficando maluca que essa gente do entretenimento tem, além de serem horários malucos, a gente ainda abraça uma causa que não é 100% estruturada, né? Isso aí. E sobre essa questão da família, você é mãe, né, Mari? Pois acabou de passar aqui, né, uma fotinho da minha filhota, tá ali numa mesa. Como é que funciona essa maternidade, né? Trabalhar com espetáculo, sendo mãe. A sua visão mudou quando você se tornou mãe, assim, acho que sua visão profissional mudou quando você se tornou mãe? Eu acho que a importância, né, que um filho tem, ela obviamente toma um espaço na vida da gente, mas eu tenho a sorte de ter uma outra mãe comigo. Então, somos duas mães de uma filha. Então, e isso já era sabido, que meu trabalho era desse jeito, sem previsibilidade, sem horários e tudo. Então, a gente já tinha mais ou menos um esquema imaginado, montado para que isso funcionasse desse jeito. No início, era eu que ficava com as madrugadas, porque sou mais acostumada a trabalhar nelas. Mas, hoje em dia, acho que a gente consegue cuidar disso, embora tenha uma grande questão, que é justamente essa imprevisibilidade de se vai ter um compromisso em tal data ou não, se eu vou conseguir me programar para uma viagem de férias ou não, que eu acho que isso, filhos ou companheiros, a mesma questão, né? Eu não posso estar estou com tudo marcado para uma viagem, me surge um convite para fazer um determinado show e eu não me sinto ainda no momento de negar nada e nem quero, então desmonta um projeto todo de vida. Então, eu acho que é difícil. Mas o cuidado da minha filha, por exemplo, que tem 1 ano e meio ainda é passível de coordenar desse jeito, com o babá, com a Thaís, sim, outra mãe dela. E, né, esse fato de não ser uma mãe solo também ajuda muito, né? Como você acha que funciona, assim, a Ilime, de administrar a equipe com mulheres, com mães solo, ou mulheres que estão em período, né, que tem criança, tem família para cuidar, né, enfim. Como funciona isso, assim, dessa administração? Eu acho que a gente vira uma rede de apoio também, né? A gente tem muita essa consciência como mulher
desde quem tem referência materna em casa, né? Desde quando a sua mãe se entrega muito e você vai crescendo, virando uma mulher madura, entendendo a responsabilidade que você tem na casa, com família, a gente vira uma rede de apoio. E eu acho que é isso que impulsiona outras mulheres, quando você tem uma que te segura e entende aquele lugar e te dá a possibilidade. Eu trabalho com 2 mães no Vivo Rio, as produtoras hoje, que são minhas parceiras, né, a Laura e a Clara, ambas têm filho, e acontece, a gente, essa semana, chegou no escritório para alinhar um monte de coisa, o filho da Clara caiu na escola, bateu a nuca, meu Deus, aquele desespero, ela foi embora correndo, vai lá, Clara, imagina, não olha para trás, corre e vai nessa e a gente segura. Então, a gente acaba virando uma rede de apoio. Eu acredito que talvez essa parceria mais nossa, a gente entende mais. Mas, sem dúvidas, eu acho que o setor de evento como um todo, a gente abre mão de muitos eventos. Aniversários, né, gente? Impossível, né? Os finais de semana, os aniversários de pai, mãe, namoradas, namorados, fica muito difícil você conciliar. Então, é uma escolha. Eu acho que a partir do momento em que você se identifica com aquele evento, você naturalmente vai lidando com aqueles seus dias, aquela falta de rotina também, que eu gosto, mas sinto também, às vezes, estou começando a sentir mais, poderia ter uma rotina um pouco melhor, mais estruturada. Eu acho que isso vem com o tempo, com a maturidade também, a partir do momento que você consegue escolher os projetos, não fica também naquela loucura de ter que pegar tudo, sabe? Você vai pegando aquelas coisas de qualidade e tentando conciliar com a sua vida, porque a gente já está nesse processo do imediatismo que está difícil, né? Tudo é muito para ontem, as respostas têm que vir muito rápidas e se você não dá o ok para aquele trabalho naquele dia, é muito provável que você caia daquele trabalho, daquela gig. Você não me respondeu, já fui numa outra pessoa que estava mais disponível. Não, peraí, eu estou disponível, eu só estava ocupada naquele momento. Então, mas enfim, eu acho que a gente vira uma rede de apoio mesmo, tem que ser, porque todas nós nascemos e temos família, e isso não é uma exclusividade daquela pessoa em si. Todo mundo passa por isso. Então, tem que acolher, não tem jeito. É muito importante ter essa rede, né? Eu, enquanto VJ, assim, eu comecei em 2019, né, meus primeiros trabalhos. E em 2020, acho que final de 2020, começo de 2020, eu entrei num grupo que se chama Multimanas, que é um grupo de WhatsApp, mas, né, a gente são 157, 160 VJs assim, brasileiras, e é uma super rede de apoio, né? Porque são muitas questões, muitas dificuldades, e a gente está sempre trocando experiência, trocando trabalho lá. Vocês têm esses grupos, assim, né? A gente já falou sobre rede de apoio, mas assim, especificamente, né, tipo, ativos, né? Vocês estarem trocando trabalho, vocês têm um grupo ou é mais assim, colegas de trabalho? Olha, um grupo exatamente no WhatsApp, eu participo até nesses grupos de graxa, como os meninos falaram anteriormente, acho que a gente está participando ali o tempo inteiro, mas as minhas amigas, hoje em dia, a minha rede de amizades, o meu relacionamento veio do trabalho, o meu grupo de amigas todas são produtoras, então eu acabo respirando isso muito e me conectando com as pessoas que eu vou conhecendo no dia a dia, porque é isso, né, produção? Você sai de um projeto seguindo um monte de gente nas redes e um monte de gente te seguindo também. Então, acaba que meu universo hoje é muito dentro já do sistema do show business, assim, exatamente. Eu, na verdade, participo também de um grupo de iluminadoras do Brasil que é bom de estar ali e de ver aquilo tudo acontecendo, que eu acho que também são quase 200, apesar de que aqui no Rio eu conheço poucas, que são, obviamente, hoje minhas amigas, e eu costumo trazê-las ou indicá-las para trabalhos, mas não é muito comum. Mas é um caminho ainda distante de mim, assim, é difícil, as questões que ali são tratadas são muito mais, talvez, de programação, de luz, né, da parte da mesa, dificuldades que tem de equipamentos ou de operação, né, em si. Então, eu tenho pouco a acrescentar
Mas eu faço esse papel de... Muitas delas também me enxergam como a Mari surgiu, nem era iluminadora, e de repente já está aí fazendo um show da Maria Bethânia e do Caetano Veloso. Mas é isso que eu gostaria de mostrar, é esse outro caminho, né? Que não necessariamente veio do jeito que é o normal, que eu acho que nem tem normal no entretenimento ainda. As meninas estão com cursos e a backstage tem coisas já, mas é raro, né, ter uma base, pelo menos que todo mundo enxergue, né, como uma universidade, como, né, é uma forma de capacitação, né, assim, informal, mas e até para tipo agregar outras formas de capacitação, né, tipo a gente envia curso lá. A gente via propostas até para a gente achar gente para trabalhar conosco, né? Eu acho que é o principal caminho é esse. A gente, inclusive, pensa muito nisso, em da onde que a gente tira um profissional, né? É difícil, porque ninguém sabe o caminho, né? O caminho é alguém te conhecer, alguém... Né? Não existe uma cartilha ainda, né? Eu acho que é cada um com as suas experiências e vendo as referências, né? Sim, é como se a estrada realmente fosse a nossa escola, né? Assim... Porque tem uma coisa que, já que não acho que é a maior de todas, né? Já que não tem os diplomas e o caminho normal, que, na verdade, não é isso, para mim, que conta. O que conta é o jeito da pessoa, né? O jeito que a pessoa transita no mundo, como que ela resolve dentro de um problema, a agilidade que ela tem, a proatividade que ela tem. Porque como a gente não tem isso não necessita de um certificado, a gente precisa de gente que resolva, né? Que está ali, que tenha boa vontade, que não tenha preguiça e que seja atinado, que vá resolver né, junto com a gente, vai abraçar com a gente. Eu acho que oportunidade é a conquista, né? A partir do momento que você teve aquela oportunidade de estar ali, alguém te chamou e você conquistou aquele espaço, né? Estamos aqui, falando aqui, alguém convidou. A oportunidade é muito essa conquista, mas a partir daí, depois que você entra, ninguém está muito preocupado como você entrou, quem te convidou. A pessoa quer saber se você vai entregar aquilo. Então, eu acho que você, né, independente de como você entra, também dessas oportunidades, que não existe essa cartilha, como os meninos também estavam falando, que como entra no mercado de trabalho, né? É muito difícil falar sobre isso, porque não existe um método, vai por esse caminho que você vai entrar. Eu acho que existem oportunidades, às vezes você está no momento certo, ali com a pessoa certa, ou que você se presta a fazer aquele serviço naquele trabalho que não é a sua especialidade, mas você quer aquela oportunidade, e depois que você entra, eu acho que fica muito mais fácil você se manter a partir do que você entrega. Né? Essa coisa de diversidade e timing de produção. Eu tenho esse trabalho no Vivo Rio e também estou na estrada, né, com alguns artistas da nova MPB, da nova cena, e ao mesmo tempo eu trabalho com o Césio também, com o Rich, né? Eu trabalho com a Júlia Mestre, sou empresária dela, trabalho com a Dora Morelenbaum, com a Juliana Linhares e trabalho com o Rich, que é um inglês de 70 anos, que é totalmente diferente. Menina Veneno, quem não lembra? Menina Veneno, maravilhoso. E como é diferente você estar na estrada com jovens e depois você também estar com uma pessoa, né, que viveu outra época, que são outras experiências, outras referências. Então, essa capacidade que a gente tem de liderança e de se adaptar àquelas oportunidades é bem incrível, te dá muita bagagem. Sim, e quando vocês começaram, quase não tinha mulheres, né? Tipo, na área de vocês. E hoje em dia, né, a gente está sentada aqui, né? Então, o que vocês acham que impulsionou esse movimento, assim, da mulherada estar mais nesse ambiente? Sem dúvidas foi a gente reconhecer o nosso valor e cobrar mais. Eu acho que isso veio também dessa cobrança, né? As pessoas começaram a ter voz, até muito através das redes, e a gente olhar aquele projeto e falar, espera aí, essa música instrumental só tem homens, essa produção só tem homens. E eu acho que veio muito da cobrança. E as pessoas acham que resolve esse problema contratando uma técnica. Na minha gig, a minha VJ é mulher.
Ah, não, porque a minha técnica de PA é mulher, então eu estou resolvido, ninguém vai me cobrar, estou dentro do... É quase como a cota. Estou cumprindo a cota, é. então... Mas não é isso, eu acho que... Eu sinto falta ainda de mulheres em cargos de liderança, nas reuniões para dar a palavra final. Mas, de fato, quando eu comecei, não tinha. Eu estou completando 20 anos de trabalho na cultura já. Eu comecei com 17 para 18, então, de fato, hoje em dia mudou muito. Eu estou muito feliz já com tudo isso. A gente conversou também de não levar o papo para esse lugar mais estereótipo de ai, coitada das mulheres, a gente não tem vez. Eu acho que não, né? A gente tem vez e acho que o mercado está se abrindo muito para essas novas formas de liderar. Mesmo, né, a gente já tem essa capacidade diferente, é inegável. Mas eu acho que falta também um pouco do mercado se abrir para o novo e ter essa credibilidade quando a gente fala de liderança e ocupação de novos cargos, né? Sim. E a gente chegou até naquele lugar de estamos aqui, a gente precisa ser reconhecida, né? Assim, acho que eu comentei até numa reunião que a gente teve, na primeira reunião, assim, para falar um pouquinho sobre o painel. Teve um conteúdo da Chiara, da VJ Chiara, que é VJ do Pedro Sampaio. Volta e meia ela faz conteúdo assim, na internet, no Instagram. E aí tem um conteúdo que ela fez que acho que exemplifica muito, né? Assim, que é ela entrando no camarim, né? Obviamente, camarim cheio de homem, a equipe técnica ali é majoritariamente masculina. E aí ela entra, aí todo mundo continua a conversar, né? Aí depois ela gravou um amigo dela entrando no camarim. Aí os caras todos levantaram, assim, tipo, sabe? Eu acho que falta esse reconhecimento, né, dos homens de olhar para a nossa jornada, para a nossa trajetória, né, também. E é isso. Vamos dar uma olhadinha aqui em alguns trabalhos, né? Você quer falar um pouquinho sobre... Interrompendo, acho que sobre o mesmo assunto. Esse lugar da mulher, eu acho que acaba essa apresentação com essa frase, esse lugar não vai ser dado para a mulher, ela vai conquistar. E ela tem que conquistar com isso, com sabedoria, com novas ideias, com projetos novos, trazendo coisas novas, porque essa diversidade no olhar do entretenimento, assim como em qualquer outra profissão, é muito positivo, é muito criativo. A mulher tem a capacidade de ter mais cuidado, mais carinho pela coisa, né? Eu acho que toda a diversidade vai trazer mais brilho para qualquer coisa, né? que ela estiver presente. Então, a gente consegue ver lugares onde as mulheres estão presentes e trabalhos como quando tem mulheres no criativo, por exemplo, como ele é visto de um jeito diferente. Não é que seja melhor ou pior, é diferente. E essa diferença já foi percebida em outras profissões há mais tempo e na nossa agora, né? Acho que a produção tinha mais mulheres né, do que a técnica, porque já era um cuidado com o artista, por exemplo, de camarim, que é esse lugar, conforto, né? E na parte técnica ainda não, mas essas vantagens que trazem as mulheres, elas podem estar em qualquer um dos lugares, né? E a gente esse espaço vai ter que ser necessário, e ele só vai tornar necessário para todos quando tiverem cada vez mais e mais mulheres, quando eles se derem conta de que uma equipe formada pelo menos pela metade de mulheres é uma equipe que anda bastante TPM, mas com esse olhar cuidadoso, né? Com esse olhar que se importa com a outra. Acho que por essa união, né, que a gente tem que formar. Então, eu coloquei aí, o que está aparecendo aí são já as percepções já do mercado e de que existem mulheres no entretenimento e nas nossas profissões fazendo, então dando valor já, tanto que a gente está aqui, né, nessa palestra. Acho que é esse lugar. Eu quero que alguém que esteja chegando no mundo hoje, no entretenimento, no mundo do entretenimento, olhe e diga: esse lugar já existe, né, que é mais fácil hoje em dia do que era, né, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Existem pessoas que já fazem isso.
eu vou procurar essas mulheres, eu vou seguir o caminho delas, eu vou tentar me informar, eu vou chegar perto, eu vou ir na rede social, né? Eu acho que esse caminho está sendo aberto, sim. Sim. E acho que até eu ouso dizer assim, né? Tipo, acho que os caras ficam até chocados, né? Tipo, ver a galera, a mulherada, né? Não só mulherada, né? Mas nesse grupo do Multimanas a gente também tem pessoas não binárias, trans, e aí é outro recorte, mas eu consigo falar da minha experiência, né? Enquanto mulher na graxa. Eu acho que os caras ficam até chocados, né? Tipo, da gente estar, não sei, acho que entrando com o pé na porta, assim, né? Tipo, mostrando que a gente é capaz também. E é isso, eu fico muito feliz assim, de estar participando até dessa conversa, né? Tipo, é super prioridade a gente falar sobre isso, a gente abordar esses temas. E é isso, eu queria a gente falar um pouquinho sobre, né, os slides, né, mostrar um pouquinho que acontece a nossa realidade aqui, enfim. Aqui eu tinha colocado exatamente o que a gente estava falando, da meritocracia técnica, das redes de apoio, dos casos, aí, enfim, casos concretos de que a gente já fez, já produziu, já projetou, e dessa autoridade que a mulher precisa ter e como que ela pode ser. Acho que todos esses assuntos aqui a gente já tratou, né? O que precisa mudar, o que está mudando dentro desse mercado. Aqui é uma foto lá de dentro da nossa sala de controle da luz da Sapucaí, que é um trabalho que a gente faz há 3 anos, assim, que está acontecendo mesmo, a mudança toda da iluminação da Sapucaí, e foi um desafio enorme, porque é um projeto em que tinha as principais pessoas não estavam buscando aquilo, tinham muito medo de que aquela iluminação alterasse uma tradição de um desfile de escola de samba que tem muitos anos, né? Então, estar nesse lugar a gente fez desde as primeiras reuniões com todos os carnavalescos, com todos os presidentes de escolas, ia em todas as escolas. Nos primeiros 2 anos ninguém quis usar porque tinham medo. Esse é o quinto ano, mas então nos 2 primeiros anos foi a gente mostrando nos intervalos alguma coisa de luz, né? E depois desse segundo, então, que eles começaram a contar com a iluminação. E é um trabalho muito legal, que esses dias até comentando com o César, isso é um marco na história, né, do Rio de Janeiro, porque vai ficar, né, daqui a 10 anos, alguém vai dizer, num determinado momento, mudaram a luz, de uma luz branca de estacionamento para uma luz artística. Né? Tem aqui pessoas na plateia, Verônica, que já usa muito nas escolas a nossa luz, e eles mesmos já estão sentindo necessidade de mais equipamento, de mais possibilidades e tudo. Então, porque vai sentindo, é um projeto, né? que ver para crer, né? O famoso ver para crer. Eu acho que essa coisa da Sapucaí propriamente tiveram tantas mudanças recentes que causaram também tanta indignação, né? Como é uma festa muito popular, então eu acredito que vocês somando com essa parte mais artística, tem essa leveza também de mostrar que as mudanças também nesse lugar vêm para somar, né? E imagino o desafio, porque as escolas já são um acontecimento, né? Vocês estão ali iluminando o grande espetáculo que já vem com as suas próprias luzes e sensações para o público. Então, deixar aquele ambiente naqueles intervalos, ou desde a abertura, intervalos e fechamento, de fato se envolver muito nesse grande espetáculo que a gente consegue e tem fazer. Até hoje um grande medo, né, nosso, porque a gente apagou aquelas luzes existentes, né? E que no primeiro ano estavam ali de stand-by, se alguma coisa nossa não funcionasse, elas estariam ali, só que uma lâmpada daquelas, uma vez que apagada, ela demora 15 a 20 minutos para acender de novo. Esperar o motor aquecer. Então, né, durante foi sempre, claro que tecnicamente muito embasado e muito estudado pela LPL, mas tinha esse medo, né? Como que a gente vai mudar uma coisa e no primeiro ano já
se essa coisa der algum problema, né? A gente está falando de escolas com as suas questões, com bicheiros, é uma competição, né? Uma competição que não é diferente de um festival de música, né? Com certeza. Tudo ali conta nota, então é uma coisa importante, assim. Sim, e puxando esse assunto sobre futuro, né? O que vocês acreditam que daqui a 10 anos vocês acham necessário para que as coisas funcionem melhor, assim, sendo uma mulher dentro do entretenimento? Eu acho que é o aprofundamento, eu acho que é o estudo, é o querer saber, é o se preocupar com o trabalho do todo, pensar no coletivo. Eu fiquei com algumas perguntas na cabeça, que era... Qual foi a última... Se por acaso alguém daqui já viu uma mulher operando uma grande MA, né, uma mesa de luz, ou um computador de VJ, como é mais raro, se você, nos seus projetos que chamaram você chamou outras mulheres para trabalhar com você, né, porque também, no meu caso, não é normal. Não é normal no sentido de que é difícil de eu encontrar também mulheres que façam isso. Mas para a gente ficar com essa ideia, né? Não basta a gente dizer que o espaço não está aí, a gente precisa também fazer a nossa parte, né? A gente tem que trazer as mulheres, a gente tem que... Então, assim, às vezes um projeto muito complexo, você vai pegar, muito provavelmente, um homem técnico que está fazendo aquilo há anos, então você também não deu a oportunidade. Mas como é que faz isso, né? Então, é esse lugar. Eu acho que o caminho daqui para frente é esse, é todo mundo olhar para a sua parte, né? Como foi feito em várias outras questões, né, de inclusão, mas qual é o pouco que eu posso fazer para esse bem mudar? E eu acho que é isso, o caminho está sendo feito já e tem um futuro, eu acho que mais bacana, assim, de se enxergar nesse quesito, né? Quanto mais mulheres, na minha opinião, acho que todo mundo tende a ganhar, e não é porque elas têm que dominar, é que elas têm que simplesmente andar no mesmo caminhar dos homens, né? E fazer parte das mesmas coisas. E eu acho que esse vai ser um mundo ideal para todos, assim como todos os outros tipos de discriminação e tudo isso. Acho que a gente tem um futuro bom pela frente. Eu acho que é só complementando, a Mari já falou tudo, e eu acredito também que é o mercado olhar para as novas formas de liderança, se abrir para isso, não ficar preso só em coisas que até funcionam no passado, mas se abrir também para as pessoas que estão vindo com novas ideias, darem credibilidade. Então, acho que faz parte dessa mudança e dessas conquistas que a gente vem aos poucos tendo, né? Eu acho que a gente já avançou bastante com isso e eu acho que o mercado inteiro tem que se abrir para esse novo olhar, dar essa credibilidade para essas novas formas de liderança e posicionamentos, né? Mesclar mais a equipe, trazer mais quem ainda não tem tanta abertura, mas é você ter a paciência, querer explicar, querer trazer para junto e principalmente se abrir também com esse novo olhar. E claro, né, todo mundo indo aos poucos, conquistando o seu lugar e mostrando a sua credibilidade pelo seu profissionalismo, e não só você estar ali por você ser uma mulher e você ter que ocupar aquele espaço por... temos uma mulher representando, mas para as pessoas olharem como uma profissional, que você está ali porque você é capaz, você é competente. Acho que é muito por aí. Eu tenho um caso para contar, que é uma vaga sobre direção de fotografia numa emissora, HBO, enfim, sobre um projeto específico que eles precisavam ter um número de cotas de diversidade para completar o rol de pessoas envolvidas no projeto. E eu falava, eu já tenho, sou mulher, né? Sou minoria já, sou mulher, sou lésbica e posso fazer parte desse... E aí o pré-requisito vinha assim, tinha que ter 5 shows maiores do que não sei qual que tamanho,
enfim, uma enormidade de coisas. Eu falei, gente, isso não é inclusivo nunca, porque nenhuma pessoa dessas vai completar esse rol de pré-requisitos. Então, eu acho que é isso que tu falou, a gente precisa não só querer as mulheres, a gente precisa, mesmo que elas não tenham ainda a capacidade para ocupar aquele espaço, ajudar a capacitá-las, né? Como é que a gente pode fazer para a gente treinar, então, gente, para trazer para a gente, ao invés de escolher. Tem, sim, trabalhos em que não precisa ser o técnico mais foda do entretenimento. Pode, sim, tem projetos menores onde a gente vai aprendendo. Eu mesmo aprendi a fazer muitas coisas na época do Covid, da pandemia, em que a gente começou fazendo pequenos trabalhos, lives, em que eu podia, assim, fazer a direção técnica de todo aquele pedaço, porque era uma coisa menor. Então, é isso. Eu fui aprendendo durante o processo. Acho que a gente tem que dar esse voto de confiança, porque senão elas realmente não vão entrar, né, as minorias. Tipo, olhar para a realidade, né, de cada uma delas, né, enfim. Queria perguntar para vocês, agora a gente já acabou, né, mas eu só queria fazer mais uma perguntinha. Vocês têm alguma dica para as meninas que estão começando? Bom, eu acho que a gente tem muitas referências hoje, né? Porque a gente estava falando que a gente não tinha no passado e a gente tem hoje muitas referências. Eu acho que é batalhar, não ter vergonha de se colocar ali à disposição, de falar que você quer aprender aquela profissão, que você tem disposição, disponibilidade, que você está ali. Acho que se mostrar presente, mostrar ali o seu time, a forma com que você também lida com a pressão, porque eu acho que hoje em dia os cursos falam muitas coisas e muitas coisas muito boas e cartilhas de planilhas e como funciona um projeto, mas falta um pouco a gente falar de inteligência emocional para lidar nesse mercado tão duro, né? Então, eu acho que é você se cuidar da sua mente, do seu corpo, deixar você bem consciente que é uma entrega muito difícil e que te toma muito tempo para você estar preparado e mirar nas suas referências e estar ali seguindo e buscando as possibilidades. Porque é isso, para mim não existe uma porta certa. São infinitas possibilidades que você pode estar entrando ali e abrindo uma janela para o mundo. A minha dica fica em esquecer essa glamorização que se coloca em torno desse mercado, né? E esse lugar dos sonhos, ele não existe, na verdade, né? A gente está aqui hoje, eu toda arrumadinha, mas a verdade mesmo eram aquelas fotos ali, que é a vida do dia a dia, e esse lugar bonitinho não existe. Precisa, sim, passar por todos os caminhos para conseguir chegar, e que não é nem chegar, né? É para continuar caminhando. Precisa, sim, fazer a parte mais dura primeiro, não ter medo de, se eu estou aprendendo, eu estou fazendo, sim, desde o cafezinho até... um dia eu vou chegar lá, né? Eu estou enxergando as possibilidades, estou usando elas para aprender cada vez mais, e um dia esta mesma pessoa que me contratou, ela vai ter muito orgulho do que eu faço, e isso vai se multiplicando mais e mais, né? Eu acho que essa é a dica, seja humano a ponto de assumir que você pode, sim, fazer qualquer parte do trabalho, que nenhuma parte é menos importante e nem desprezível. Você tem que fazer, aprender com aquilo, sentir como é fazer aquilo e depois para depois um dia tratar a outra pessoa que está entrando da mesma forma que tu foi tratado ou que tu queria ser tratado. Então é isso, tirar o salto, né? E que isso normalmente é esse jeito que a gente está na graxa, sem maquiagem, sem virando noite, sem dormir, sem comer, e tudo isso é muito legal. Quando se entrega um show né, e vê o cenário e tudo montado e dá aquele orgulho, assim, mas o trajeto ele é duro, sim. Então, acho que se a pessoa se despir dessa fantasia de que é só a parte linda, eu acho que já é um bom caminho, né? E ir atrás de quem tem que ir atrás também. Legal. Obrigada, gente. Eu acho que com essa pergunta a gente encerra o painel. Estou muito gratificada pelo convite da Backstage Lab, Mundo da Música e do Rio 2C também. E é isso. Valeu, pessoal. Todo mundo que compareceu aí. Obrigadão.
Obrigada, meninas. Parabéns pelo trabalho. Tô super feliz. Parabéns. Eu também. Obrigada, Feliz gente. demais Obrigada estar com mesmo. vocês. Obrigada. Valeu. Eu deixei aqui as nossas redes sociais aí para quem quiser. Ah, é, a gente agora consegue é que colocar. tava até agora também. É, Se vocês quiserem seguir no Instagram, tá aí no painel. A Valeu. gente não vai responder. Não vai sim. Tchau, tchau, gente. Obrigada.